Para darmos início à próxima conferência, que tem por tema indicador de governança geral, convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio, anfitrionando o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Convidamos à mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio. Muito boa tarde a todos novamente. Apenas para anunciar o prazer desta mesa redonda, em que nós vamos abordar um tema absolutamente fundamental para o futuro do Brasil, que são os índices gerais de governança. Passo a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Inaldo da Paixão, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Eu agradeço, meu prezado e dileto amigo Sebastião Elvésio, presidente do Tribunal de Contas deste Estado que sempre apresenta um belo horizonte, e muito me envaidece estar aqui hoje, presidindo esta mesa, na companhia do nosso ministro Augusto Nardes. Confesso, meu amigo Sebastião, que quando cheguei aqui neste auditório, de nome Topázio, eu fiquei refletindo, porque Topázio é uma pedra preciosa. E aí eu esperei no primeiro dia, na terça-feira, no segundo dia, e hoje, como ninguém fez, e já que Vossa Excelência me chamou de jovem e disse que eu sou baiano, e sou, eu queria tornar esse auditório ainda mais belo, ainda mais precioso. E vou pedir que as mulheres todas fiquem de pé, por gentileza. As mulheres todas, por favor. E que os homens batam palmas para vocês, porque o outubro é rosa. Parabéns para vocês. Mas a minha função aqui como presidente da mesa é formal. É apresentar o palestrante, ler o seu currículo e lhe passar a palavra. Mas, como disse que sou baiano, meu prezado Valdeci Pascoal, ao cumprimentá-lo, aproveito para saudar todos os conselheiros presentes e a delegação da Bahia, Sebastião. Nós estamos aqui hoje 20 pessoas. 2 conselheiros, Marcos Presídio, nosso colega, e mais 18 técnicos que estão aqui presentes, participando deste evento. Mas eu vou fazer diferente. Eu não vou ler o currículo do ministro Augusto Nardes, não precisa. E por que não precisa? Porque hoje pela manhã eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, lá no tribunal, e que eu tenho o prazer de chamar de amiga, minha secretária Ana, atrapalhada como toda baiana, como todo baiano. Ela assim: presidente, isso escrito, coloque o seu melhor paletó, porque o senhor vai presidir a mesa com o ministro Augusto Nardes. Foi ele que desaprovou as contas.
Meu prezado ministro, a voz do povo é a voz de Deus, e só vou lhe dizer, antes de lhe passar a palavra, que há uma frase que eu gosto muito, de Exupéry, que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. O TCU ontem cativou o povo, que seja sempre responsável. A palavra de Vossa Excelência. Queria saudar o nosso presidente Sebastião Helvécio, grande parceiro de muitos momentos históricos do controle do Brasil. O Hinaldo, que há poucos dias celebrou seus 100 anos, não ele, que ele parece, mas o seu tribunal, já que a Bahia é o tribunal, juntamente com o TCU, os mais antigos do Brasil. E com o do Piauí também, que são os mais anciões em termos de prestação de serviço para o país. Bem, momento muito importante esse, estar aqui em Belo Horizonte para falar da questão de indicadores de governança, que é um tema que pode transformar o Brasil, que pode ajudar o Brasil. Quero agradecer a toda a estrutura da Tricom, na pessoa do Valdecir Pascoal, que aqui está, que também foi um grande parceiro, e que ajudaram a nós construir esse momento para que pudéssemos indicar a todos os senhores quais são os caminhos para melhorar a governança do Brasil. Claro que o momento é muito importante, pela decisão de ontem. Eu vou mostrar rapidamente algumas questões em relação a isto, porque também, quando as contas não são prestadas de forma adequada, há uma desgovernança fiscal. E nós somos órgãos de controle para evitar ser impedidores da desgovernança. E, por isso, a decisão de ontem foi uma decisão histórica para o país. E eu vou tentar mostrar o que nós estamos trabalhando, não coisa de hoje, desse evento, que é muito importante em termos de renovação, 34 universidades participando, todo o sistema do controle, outros países participando, 1.500 pessoas inscritas, portanto, um momento em que, sob a liderança do Sebastião Helvécio, e com toda a sua equipe, todo o seu time, estão trazendo aqui para Minas Gerais e para o Brasil um grande debate sobre esse Congresso Internacional de Políticas Públicas, baseado na questão do controle. Então, eu vou procurar mostrar para os senhores, até depois fazer uma pequena análise, de como é o nosso projeto para transformar o Brasil. Projeto que não é do ministro Nardes, que não é da Tricom, que não é do IRB, mas é que a sociedade brasileira está cansada de improvisação, de falta de planejamento, da falta de entrega de um bom produto para o cidadão que precisa de um transporte digno, que precisa de uma saúde que respeite a dignidade do cidadão, que não fique nos corredores dos hospitais, de que a pessoa possa ir trabalhar e não levar 2, 3 horas, que o cidadão, quando vai numa repartição pública, seja respeitado no seu direito, que seja atendido com uma atenção devida e que o funcionário tenha consciência de que é necessário atender a população, porque essa população paga impostos e nós somos empregados da sociedade. Então, o que nós fizemos ontem, meu caro Sebastião e Hinaldo, nada mais de que mostrar para a sociedade o que está acontecendo com o país e que todos nós precisamos trabalhar para melhorar essa nação brasileira, porque aqui moram os brasileiros, os filhos e as gerações futuras. E o Brasil, hoje, de certa forma, é uma empresa que compete com outras nações e nós temos que transformar essa empresa produtiva, competitiva, dentro do contexto da nação. Então, respeitabilidade ao cidadão,
prestação de conta a quem paga os impostos. E por que que o controle pode fazer a mudança? É isto que eu vou tentar expor para vocês de forma muito rápida, num projeto que nós montamos sobre governança pública e desafio, quando estive na presidência, que a atual administração do TCU também continua, e junto com a Tricom, e junto com o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, nós estamos montando esse projeto com todo o sistema do controle que pode mudar o Brasil. Acredito que vai fazer a diferença do Brasil. Por quê? Vou mostrar o porquê disto. Eu tenho destacado que o Tribunal de Contas da União, e junto com os Tribunais de Contas dos Estados, estão trabalhando muito na forma preventiva, de alertar a sociedade por que os produtos não são entregues, para melhorar a saúde. Então, são itens fundamentais, estratégia de desenvolvimento da nação. Qual é o nosso projeto como nação para daqui a 20 anos, daqui a 10 anos? Qual é o nosso projeto para Minas Gerais? Qual é o nosso projeto para uma cidade? Temos projeto para isso? Os governantes se preparam para isto? Têm propostas claras para isto? É isso que nós vamos mostrar que é necessário estabelecer governança na nação. E aí estão os principais desafios: responsabilidade fiscal, educação, pesquisa, inovação, infraestrutura, melhorar nossa capacidade de competir. Foi um dos pontos que eu analisei nas contas da presidente Dilma. Como é que está a competitividade do Brasil para transformar este país mais competitivo que as demais nações que competem conosco? Se você não trabalhar a competitividade da nação, você não tem condições de gerar mais empregos, de gerar mais distribuição de renda. Então, esses são alguns desafios do desenvolvimento do Brasil. A responsabilidade fiscal, praticamente, se nós não tomamos uma decisão em relação às questões das contas, seria, então, enterrar, sepultar a lei da responsabilidade fiscal, que você não pode gastar mais do que arrecada. Basicamente, a lei estabelece isto. Pesquisa, o que temos que investir em termos de pesquisa. Esse é um projeto que nós precisamos discutir com a sociedade, racionalizar o gasto público, e tudo está aliado à palavra governança, que é o que poderá entregar esta base fundamental para a mudança da nação, e que dá base para a democracia, para um pacto federativo entre todos os estados brasileiros. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Alguns estados, como é o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, hoje está pagando salário inicial para os funcionários públicos R$600. Consequência de não ter tomado uma medida lá atrás, de dar um basta a uma simples questão, diz, olha, não dá para aumentar a estrutura do Estado se não tem arrecadação. E eu posso dizer que, em relação ao Brasil, e aí eu entro e faço essa comparação com o Brasil, porque não temos hoje uma boa governança fiscal, eu vou mostrar isso mais à frente, nós também, em curtíssimo espaço de tempo, não poderemos pagar mais os aposentados, e talvez se cortar o salário de 50% dos funcionários públicos no país, como aconteceu com a Espanha, e com a Grécia, e com Portugal. Então é necessário mostrar esses números para a nação, alertar os governantes de que é necessário melhorar a governança. Então, esses são os desafios: responsabilidade fiscal, estabilidade monetária. O que nós conquistamos com o Plano Real, de um dólar valer R$1, está hoje 1 para 4. Praticamente perdemos todas aquelas conquistas. Portanto, são questões como essas que nós temos que enfrentar. Então, os desafios para o desenvolvimento da nação. A busca de uma melhoria de governança. E quem pode fazer a diferença são os tribunais de contas. Nós não somos governo, mas nós temos condições de quadros. Auditores competentes, está aqui o Paulo Martins, que é o nosso presidente da Auditar, está o nosso secretário aqui de Minas Gerais, do Tribunal de Contas da União, porque o controle, ele é permanente. Os governantes são voláteis, ficam 4 anos e muitos chegam despreparados para fazer uma administração. E quem não se prepara antes para montar uma administração planificada, 4 anos passa rápido, administra uma crise e não consegue resolver as questões mais importantes de educação, saúde. Então,
Então, por isso que a governança são os princípios básicos. Governança é avaliar, monitorar. Direcionar é um dos princípios mais importantes da governança. Você, como governante, direciona, olha, temos que fazer isso. E a população aceita e acredita e confia no governante maior, do seu estado, do seu país ou do seu município. Mas quando ele perde a credibilidade, o governante, quando ele não tem condições mais, diz, olha, a direção é esta, os investimentos terminam. Privados e externos param de investir no país. E, de certa forma, o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, há uma desconfiança, há uma descrença, há uma desesperança. E nós temos que retomar a palavra esperança na nação brasileira. Retomar a palavra esperança. Renovar a esperança da nação. Então, temos que ter um direcionamento, temos que ter avaliação, temos que ter monitoramento permanentemente de todos os atos dos governantes. E é diferente de gestão, que é simplesmente planejar, fazer o controle, fazer agilidade na administração. Então, são princípios como esse que nós temos que estabelecer e retomar na nação brasileira, para que o país volte a crescer e a empresa Brasil possa competir, melhorar a competitividade, são princípios fundamentais. Quais são as contribuições do TCU para melhorar isso? Nós criamos durante a nossa gestão, vi de longe aqui o Marcelo Barros. Está aí o Marcelo Barros mesmo? Ou não está? Está aí o Marcelo. O Marcelo Barros foi o nosso secretário da SEMAG. A SEMAG foi a secretaria que me auxiliou e que foi fundamental na análise das contas agora. E o Marcelo foi secretário. E quando nós fomos no Washington, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu estava com ele quando nós tivemos a ideia de criar os indicadores de governança e depois procuramos o Sebastião, que é um homem brilhante, inteligente, um dos melhores quadros da Tricom, apoiou prontamente e já inovou e fez uma série de inovações nessa questão. Então, quais as contribuições do TCU para a melhoria da governança? O principal ponto que nós conseguimos fazer, quando a gente audita a Petrobras, por exemplo, vamos ver se eles têm os referenciais básicos de governança. E nós criamos, então, um referencial básico de governança para auditar as grandes empresas estatais da nação brasileira. Ou para auditar os ministérios. Ministério do Planejamento tem um plano estratégico, ministério que é fundamental para poder direcionar a política pública da nação, ou é simplesmente um administrador da folha de pagamento? Há o GES Pública sendo direcionado dentro da estrutura dos ministérios da República? Questões como essas. Então, nós criamos esse referencial básico de governança com 3 itens importantes. Referencial que dá um norte para se auditar uma empresa, para ver se ela tem um planejamento, se ela tem um plano estratégico, se ela tem os princípios básicos, 10 passos para a boa governança e referências de políticas públicas da OCDE. A OCDE é a instituição mais avançada em termos de governança hoje do planeta. E aí nós analisamos todos esses itens para os jovens que estão aqui. Por exemplo, cito mais uma vez o exemplo da Petrobras. Fazer 4 refinarias ao mesmo tempo, a refinaria Abreu Lima, muito importante para o Nordeste, com certeza teria que ser feita. Do Comperj, no Rio de Janeiro, a do Ceará, do Maranhão. Mas tinha avaliação de risco de tudo isto? A Petrobras valia 450 bilhões de reais, hoje está valendo 150 bilhões. Porque não teve um bom controle e uma boa governança internamente na Petrobras. Nós descobrimos de sobrepreço na Petrobras 6 bilhões de reais. Eu não estou falando de milhões, de 6 bilhões de reais. Refinaria Abreu Lima já está comprovado em auditoria que nós fizemos, 1 bilhão e 400 milhões de sobrepreço, superfaturamento. Começou com 2,5 bilhões de dólares, já está em 20 bilhões de dólares, praticamente 80 bilhões de reais para você fazer uma refinaria. Então, avaliação. E temos 2 refinarias que, com os projetos que foram feitos até agora, a refinaria do Ceará e lá do Maranhão, que se perdeu até agora
3,8 bilhões de reais e pararam as obras. Então, questões como essas são fundamentais, você ter a busca de boas práticas de governança e avaliar em cada auditoria se temos esses itens, o controle interno, a gestão de risco, a transparência, a capacitação das lideranças, para poder estabelecer uma avaliação se o projeto vai dar certo. Mas se não se organiza assim, ou se faz somente no chamado jeitinho brasileiro, na improvisação, com certeza o dinheiro vai ser mal aplicado e a consequência é que o dinheiro vai ser desviado, fraudado, como aconteceu com a refinaria Abreu Lima. Há poucos dias, a Repar, que é uma refinaria lá do Paraná, também foi comprovado já mais de 1 bilhão de sobrepreço, de superfaturamento. Então, é fundamental termos essa questão das boas práticas. E aí, então, qual foi a nossa proposta na presidência do tribunal e que hoje continua com o presidente Cedras, trabalhando com os tribunais de contas? Fazer uma cooperação federativa, em busca de parceria com os tribunais de contas e nós começar a trabalhar em conjunto e fazermos auditorias em conjunto para transformar o Brasil. Então, um projeto que não é somente do TCU. Eu senti, quando assumi a presidência, antes mesmo, que tínhamos que trabalhar em conjuntos. E fomos em Campo Grande, Mato Grosso, e assinamos uma carta de Campo Grande que estabelecemos a base de cooperação com todos os tribunais. Alguns estão aqui presentes, dos presidentes da época, e aí estabelecemos esse trabalho em conjunto para fazer essas auditorias que aí estão colocadas. Ensino médio, saúde, e agora estamos fazendo sobre a Previdência. É isso, né, Sebastião? Previdência. O ano passado eu alertei a presidente Dilma, procurando ajudar a presidente da República, de que não estava sendo contabilizado, vocês vão ficar impactados com os números. 2,3 trilhões da Previdência Atuarial. O que é a Previdência Atuarial? É o futuro da aposentadoria de todos os servidores públicos do Brasil, da União. 2,3 trilhões não estavam sendo contabilizados. Ou seja, alguém que vai se aposentar daqui a 10 anos, ou 15 anos, terá sua aposentadoria? Não terá, porque não estavam nem contabilizando isso. 2,3 trilhões. Isso é desgovernança, porque não se projeta a aposentadoria. E como a população brasileira está cada vez ficando mais velha, aumentando a idade acima de 65 anos, nós teremos uma consequência de não ter uma pirâmide, a base da pirâmide de pessoas mais jovens pagando. E se nós não mudarmos o formato e não gerarmos empregos e só dermos Bolsa Família, 60 milhões não contribuem mais, porque recebem Bolsa Família. Então nós temos que fazer o seguinte, continuar dando Bolsa Família, mas estabelecer de forma pragmática de que as pessoas têm que trabalhar, têm que produzir, ensinar a pescar, porque senão não temos mais base para quem vai se aposentar. E esse ano que vem, o prejuízo da Previdência, 190 bilhões que o Tesouro tem que bancar para pagar as aposentadorias, 190 bilhões. Então, melhorar esse trabalho em termos de cooperação federativa, porque a situação dos estados é tão o mais grave. Sebastião, Hinaldo, vocês podem falar da situação da Bahia e de Minas Gerais, e todos sabem que também a Previdência, os fundos de Previdência dos estados estão em situação muito difícil. Por isso, essa cooperação é importante. E aí nós passamos a fazer, para melhorar isso o quê? Trabalharmos para melhorar a governança de pessoal. Governança de pessoal, por que ela é importante, governança de pessoal? Porque nós temos no total, no país, 11 milhões de funcionários públicos. Se não tiver uma boa governança de pessoal, ou seja, treinar, avaliar, monitorar os funcionários, motivar, ter meritocracia para ele entregar um bom produto, não tem a entrega do bom produto. E aí está o quadro em nível nacional da governança do pessoal. Vejam só, o verde é o que está aprimorado, 7,6. O amarelo, intermediário. E o vermelho, já mostra pela própria cor, está num processo inicial. Só 7,6 dentro da estrutura da União,
de governança de pessoal boa. O que é governança de pessoal? É estabelecer a oportunidade de melhoria nesses itens. E vejam só, alguns itens que grifamos ali para mostrar para vocês. 65 não avaliam o desempenho dos gestores. 75 escolhem gestores sem ser baseados em competência, sem meritocracia. Ou seja, nós estamos hoje em algumas estruturas do Estado brasileiro com pessoas que estão muito mais para receber salário que para prestar um serviço para a sociedade. Então, governança de pessoal é muito importante. Treinar, avaliar, para poder melhorar a entrega do produto, porque nós estamos competindo. E também é salutar que se faça uma competição entre um Estado e outro, mas quando nós precisamos competir com outras nações, para entregar um melhor produto, é fundamental. E 83 não reconhece servidores de alto desempenho. Nós criamos no tribunal um projeto chamado Reconhecer. Quem tem mérito tem que reconhecer, para motivar os outros também a melhorarem e, como consequência, entregar um bom produto para a sociedade brasileira. Então, essas são as oportunidades de melhoria. E aí passamos a fazer esse trabalho também em toda a América Latina, como na presidência da Olacefs, que o TCU hoje continua. Fizemos várias auditorias em conjunto em toda a América Latina, em torno de mais de 35 países, para que a gente pudesse trabalhar e fazer essas auditorias coordenadas. O que são as auditorias coordenadas? Acho que já deve ter sido falado, isso aqui eu não vou repetir. É nós treinarmos auditores para avaliar cada tema de forma profunda, e uma das preocupações nossas também foi criar uma parceria com as nações mais desenvolvidas, o Tribunal de Contas da União, e estabelecermos troca de boas práticas com 12 países mais desenvolvidos. Aí estão eles. Canadá e Estados Unidos, esse projeto está em andamento no TCU, e o nosso amigo Marcelo Barros trabalhou muito. Fomos a Paris entregar esse projeto para troca de boas práticas com 12 nações, e assim melhorarmos a governança do Brasil. A OCDE adorou esse projeto e passou também a fazer nos 34 países mais desenvolvidos do planeta, baseado numa proposta que nós entregamos. Fui com o Marcelo, como também fomos fazer uma exposição nas Nações Unidas sobre essa questão. Então, meus amigos, o nosso PIB hoje é 5,5 trilhões, esse é o PIB do Brasil, 5,5 trilhões. O Estado brasileiro gasta 2,4 trilhões. Desses 2,4 trilhões, que é a despesa do Estado brasileiro, dos 5,5 trilhões, que é o PIB nacional, contas de 2014, o Estado paga 1 trilhão somente para serviço de dívida, manter o repasse para os estados, municípios. E sobra 1 trilhão. E o restante deste 1 trilhão, importante, é para manter a estrutura do Estado, fazer investimentos. E quem comanda o resto dos recursos, outros quase 2 trilhões e meio, um pouco mais, chegando nos 5 trilhões, boa parte são as agências reguladoras que fazem o trabalho de regulação entre Estado e a sociedade, que cuida da energia elétrica, do telefone, do investimento em água. E aí estão as nossas agências reguladoras. E os senhores poderão ver que boa parte delas não tem uma situação em termos de planejamento estratégico sobre água, sobre luz, sobre petróleo de forma adequada. Quase todas estão em elaboração. Só a ANAC tem um projeto em termos de planejamento estratégico completo. Aqui dá para verificar. E boa parte não tem transparência no processo decisório, não tem vacância de diretoria, então não tem uma boa governança. Do resto dos 2,4 trilhões para chegar aos 5 trilhões, e, portanto, é necessário melhorar as agências, profissionalizar as agências nossas reguladoras que cuidam, até para proteger o cidadão que paga o telefone, saber se o telefone está sendo cobrado de forma adequada, que paga a luz, e que a luz aumentou, e o resultado de se aumentar a luz, água, combustível no Brasil, também foi uma desgovernança. E quem está pagando essa conta é o cidadão. E quando não existe uma boa governança, e eu vou mostrar agora, em relação às contas, logo, essa questão. Então, o que nós temos que fazer para mudar isto?
para melhorar a governança da nação brasileira. Trabalharmos em conjunto com os tribunais de contas, e foi o que nós fizemos para fazer uma avaliação da região amazônica, para ver se a biodiversidade, a preservação ambiental, para preservar o nosso planeta, a nossa casa, estava sendo feito de forma adequada. E aí está um mapa da situação da Amazônia. Esse é um trabalho do controle do Brasil. E depois fizemos em toda a América Latina, em todos os países, que é para projetar o futuro do planeta para gerações vindouras, para evitar o efeito estufa, se há um controle ambiental adequado para que a regulação de chuvas, que impacto aqui na região sudeste, não seja desregulado como está. E para que o planeta não seja cada vez mais quente e o efeito estufa. Então nós precisamos trabalhar e pensar no futuro e mostrar através do controle que é necessário preservar a nossa casa, o nosso planeta. E fizemos essa auditoria em toda a América Latina. E em todo o Brasil, sob as áreas chamadas de conservação. O Brasil tem 1.400.000 quilômetros de área de conservação. Para melhorar o controle dos indicadores, melhorar a governança de TI. O que é governança de TI? Governança de TI é governança de tecnologia da informação. O que é tecnologia da informação? Saber se tem indicadores em toda a estrutura do Estado, no município, nos estados, na União. E aí nós vamos mostrar que boa parte disso não existe. Já melhorou em nível nacional. Esses números são em níveis nacionais. Vocês podem ver que lá embaixo está 5% de governança. Com esse controle que o TCU está fazendo, já estamos chegando à melhoria de governança de TI de 17%. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo da Previdência. Encontramos 500 mil, entre eles, maior parte de mortos recebendo Previdência, ou alguém recebendo em nome dos mortos no país. Porque não tem tecnologia da informação adequada. Não tem o bom controle da Previdência. O prejuízo por ano entre mortos recebendo aposentadorias, alguém recebendo em nome dos mortos, e mais Bolsa Família também, 300 mil mortos recebendo, 1 bilhão de prejuízo por ano. 1 bilhão de prejuízo por ano, somando esses dois itens, por não ter uma boa governança de tecnologia de informação. Então, você veja, importante como é fundamental destacar. Governança da segurança pública, passamos a ver como é que está a segurança pública, a dignidade do cidadão poder caminhar, andar, ir e vir. Vocês devem ter visto, agora recentemente, reportagem no Jornal Nacional, que alguns cidadãos estão indo para as favelas no Rio de Janeiro, porque o GPS indica uma rua semelhante, e sendo assaltados e mortos. Ou seja, o Estado não tem mais o controle em muitas cidades. Então, o que nós temos em relação à governança e segurança pública? Que melhorar? Melhorar como um todo. E vejam só, em termos de aprimorado, não tem nenhuma Secretaria de Segurança de 25 que nós avaliamos aprimorado. Tem 20 intermediário e inicial 5 com governança de segurança pública. O que é governança de segurança pública? Olha aspectos que precisam melhorar na segurança do país. 68% não compartilham informações entre um Estado e o outro. Ou seja, alguém assalta aqui, em Minas Gerais, não tem o controle no Rio de Janeiro de que aquele assaltante passou por lá. Não há controle. E isso é fundamental melhorar no país. Aí são alguns itens que precisam ser melhorados em relação à governança como um todo na segurança. Para tentar diminuir essa questão, eu fiz uma proposta, e quem me ajudou muito, e eu quero aqui reconhecer, Valdecir, não somente na tua pessoa, e eu quero deixar o reconhecimento no trabalho do Sebastião Elvésio, que, junto com a sua equipe, nos proporcionou de fazer pela primeira vez um grande evento em Brasília, no dia 17 de novembro do ano passado. Chamamos todos os governadores dos estados e entregamos pela primeira vez um pendrive, ou seja, com 5 itens dos problemas nos estados brasileiros mais importantes. Escolhemos 5 itens: infraestrutura, educação, saúde, previdência, segurança, para que fosse avaliado pelo governante antes de ele começar a governar.
E aí entregamos esse pendrive. E fizemos, portanto, esse trabalho de entrega para os governantes, para ele saber quais são os gargalos antes de ele começar a governar. Porque governar é priorizar. Governar é saber o que é mais importante. Se tu não tem os dados, não tem as informações, não sabe o que é mais importante. Aí tivemos a ideia, aí eu volto ao meu amigo Marcelo Barros, que está aqui, de criar o IGG. E é isso que eu vou expor agora, que é o Levantamento Nacional de Governança, um trabalho inédito. Eu imagino, Sebastião e Naldo, que estão aqui, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o resultado desse trabalho para o país. Nós saber se temos indicadores de governança nos estados, município e União. E aí, nos juntamos as mãos, a Tricom, o Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas Brasileiro, e uma cooperação entre os tribunais para fazer esse acordo de cooperação técnica e mostrar como é que está a governança na nação brasileira. Os números eu vou mostrar para os senhores agora, logo em seguida. Os objetivos desse trabalho: obter um retrato da situação da governança no país, dos entes públicos em todas as esferas, fornecer aos gestores subsídios sobre como amadurecer a estrutura da governança e fazer um subsídio de avaliação de risco a modo de prevenir o mau uso dos recursos públicos, porque o dinheiro é muito mal utilizado na nação. E nós não tínhamos um indicador, agora temos o início de um processo de modificação na nação. Nós ouvimos 12 mil instituições e, em nível de municípios, 6.497, estadual 893, Secretaria de Estados, e federal 380, ministérios estatais. Portanto, chegou a 7.770 respostas válidas de 140 perguntas que nós montamos para que fosse respondido pelo gestor se ele tinha alguns princípios básicos de indicadores de governança. Então, isto nos deu a possibilidade de criar o índice de governança geral, graças à contribuição, à sinergia e à cooperação entre todos os tribunais de contas do Brasil. Portanto, esse é um trabalho inédito em termos mundiais. Inédito no Brasil. E eu quero já aproveitar aqui, conversei um pouco antes, telefonei para o Sebastião, eu estou como relator dessa matéria no Tribunal de Contas da União, para nós criarmos um trabalho semelhante, como já estamos fazendo com os municípios, e fazemos um grande evento no início da próxima eleição, logo que os governantes começam, para a gente mostrar esses números e aprofundar com esse trabalho que você apresentou hoje, Sebastião, que é para ver a efetividade dos indicadores nos municípios. Eu acho que nós podemos mostrar isso e ajudar a nação. Porque não adianta investir somente na União, temos que investir nos estados, município e União, para melhorar a governança como um todo, porque tudo isso faz parte da empresa Brasil. Então, eu acho que essa criação do índice de governança é um passo importantíssimo para transformar a nação, para acabar com o amadorismo, acabar com a improvisação e buscarmos a excelência. Aristóteles dizia que a busca do ser humano, a base principal da busca do ser humano, tanto individualmente, é a busca da excelência. Aristóteles dizia isso. Aliás, lá o Hinaldo trouxe um palestrante que falou um pouco sobre isso, né, Aristóteles? Um dos professores de São Paulo, da USP, que fez uma bela palestra sobre a história da evolução da humanidade. Depois veio Jesus Cristo buscando princípios básicos de se doar ao outro. Como é que era o nome do palestrante? Clóvis de Barros. Depois veio Spinoza buscando a ideia de utilizar a energia como um poder positivo para as pessoas avançar. E a busca da felicidade. Depois vem Jacques Rousseau, a busca do contrato social, da divisão com a sociedade como um todo. E depois veio, como um todo, essa tese de que nós temos que cooperar e trabalhar em conjunto. Então, a evolução da humanidade. E nós temos que ter a evolução nossa dos tribunais de contas,
de nos irmanarmos, de trabalharmos em conjunto, de nos darmos as mãos. E isso temos que fazer não somente tribunais de contas, nós temos que fazer isso no Brasil. Se o Brasil não se unir à busca da excelência para poder competir com as demais nações, nós sempre seremos a nação do futuro e jamais poderemos atingir uma situação de capacidade de liderança em nível mundial. Então, fazer a avaliação das boas práticas, a busca desses critérios que estão aqui, para que a gente possa avançar como nação. E aí nós entregamos para o Brasil pela primeira vez, e temos a honra de dizer hoje oficialmente, a Tricom, IRB, TCU, esse é o trabalho que apresentamos para o Brasil aqui em Belo Horizonte, junto com o Pascoal, o Valdecir, com o Sebastião, para o país, o índice de governança geral que foram construídos em 4, em 6, em 8 mãos, como eu botei naquele quadro inicial, que é para mostrar o IGG do Brasil, o Indicador Geral de Governança, o que temos que aprimorar. Somente 15% de IGG de governança aprimorada no Brasil, ou seja, da estrutura do Estado brasileiro, Estados, município e União. E aí quem é o prejudicado? Por que as pessoas vão para as ruas protestar? Porque não tem uma segurança digna, porque não tem um transporte digno, porque não tem uma educação adequada. E a matéria-prima nossa, que é a juventude, está sendo perdida no longo do tempo, porque não tem investimento na educação, que é a base para transformar uma nação. Aí avaliar as escolas, avaliar os professores, e fizemos um trabalho em conjunto. E vou dar para os senhores os números daquilo que eu falei dos 51 milhões. Por que não temos uma boa educação no Brasil? 390 mil professores temos na estrutura do Estado, na educação, 390 mil professores. 61 mil professores fora da sala de aula. 46 mil professores estão ensinando matéria como matemática, física, química e não tem formação para ensinar isso. Quais são os resultados da matéria-prima? Então, por isso que nós chegamos ao indicador de governança, porque não temos um bom produto. E vejam só, os itens que nós analisamos, liderança, estratégia e o controle, são 3 itens fundamentais. Quando não tem uma boa liderança para direcionar um município, um estado, uma união, que as pessoas não tenham confiança, as pessoas percam a confiança, essa pessoa perde a credibilidade, o direcionamento está prejudicado de um estado, município e da união. Então, um princípio básico da governança é ter credibilidade. E aí é necessário que essa liderança direcione, seja uma empresa. Para simplificar, é a mesma coisa numa família. O pai tem que cobrar o dever do filho na escola, cobrar os deveres que ele tem que fazer no dia a dia. Uma boa governança de família direciona um filho a ter um resultado positivo. Tem que ter um planejamento estratégico de governança de família, como temos que ter uma estratégia de governança do Estado, do município, da União, de um país, de uma região. E o Tribunal de Contas da União está, então, portanto, montando um projeto que não é para nós, mas para a nação brasileira. Um indicador geral de governança para mostrar onde estão os gargalos da nação. E aí está este trabalho que apresento para os senhores. IGG por esfera. Federal, inicial, 26. Estadual, 15. E nos municípios, 14. Então, a situação dos municípios, meu caro Chico, meu caro Manuel, é muito mais grave que na União. Das 7 mil respostas, isso que nós encontramos, somente 14% de governança aprimorada no país. Então, é necessário que a gente avalie essas questões. E aí está a governança por regiões no Brasil. E por área estadual ou municipal. Vejam só as diferenças entre uma região e outras. De certa forma, mostra também a questão do desenvolvimento. As regiões que tenham a menor governança, isso nós detectamos nesse trabalho, estão menos desenvolvidas que as que estão mais desenvolvidas. Então, quem tem a melhor governança em nível
de município e estado tem um desenvolvimento maior. Então, liderança são os princípios básicos para que a gente possa mudar isto no país. E nós temos mais da metade das organizações, 51% no estágio de capacidade inicial em liderança. 37 das organizações federais não estabelecem adequadamente o processo de seleção de membros da alta administração, ou seja, não tem uma boa meritocracia, não tem a boa entrega do produto. E aí necessita de treinamento, capacitação, princípios básicos como esses. Aí está o resultado desse trabalho que nós fizemos. 53% de todas as organizações em estágio de capacidade inicial em termos de estratégia. E aí mostra toda a situação. Esses dados é para nós nos aprofundarmos e mudarmos a forma de trabalhar nos estados, no município e na União. Portanto, é um trabalho que, ao longo do tempo, acredito, Sebastião e Naldo, nós poderemos mostrar os caminhos para os governantes do país. E por que nós temos condições de fazer isso? Porque nós somos permanentes. Temos quadros permanentes, temos excelentes quadros nos tribunais de contas dos estados e da União. E é necessário, então, avaliar todos esses itens para que a gente possa aperfeiçoar o Estado brasileiro. E, desta forma, entregar um produto melhor para a nação. Eu creio que esse momento que estamos vivendo, e, de certa forma, por que nós chegamos, e eu vou rapidamente mostrar, já que foi julgado ontem as contas, o que aconteceu com a desgovernança em nível nacional e que levou a essa situação do TCU pela primeira vez na história, de forma unânime, todos votaram a favor do relatório, reprovar as contas da senhora presidente. Apesar dos alertas que já tinham sido feitos, nada contra a pessoa de ninguém, o problema é que a lei vale para o prefeito, tem que valer para o governador, nós penalizamos os prefeitos, penalizamos os governadores, também temos que penalizar a presidente se ela deixa de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu vou mostrar rapidamente o que aconteceu. Operações de crédito feitas entre o governante, ou seja, o Estado, e um banco é proibido conforme a lei da responsabilidade fiscal estabelece. E aí está, então, as chamadas pedaladas. O que são as pedaladas? É a utilização de recursos dos bancos públicos de forma camuflada, esse é um termo que eu aprendi com o Éder, sem a transparência devida, e foram utilizados o ano passado, somando um total de alguns anos, 40 bilhões, como se fosse utilizado um cheque especial, mas sem contrato, dinheiro dos bancos, que é de todo o povo brasileiro, para pagar programas sociais importantes, que nós defendemos, mas sem a transparência devida. Então, isso são as chamadas pedaladas. Vai empurrando, o banco vai pagando, vão fazendo os programas. Mas o dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, é do povo, são recursos da sociedade brasileira. E aí estão as características da operação de crédito que aconteceu nessa questão. Foram 40 bilhões, aí está a lei demonstrada do que foi descumprido, 40 bilhões. O que nós temos também em relação à legislação? Aí está colocado de forma muito clara que não pode ser feito isso no último ano de mandato da presidente, ou do governador, ou do prefeito, ou seja, a lei vale para todos. E é proibida essa operação como um todo. Aí está a definição, o artigo da lei, somente para os senhores de convencer. E aí está a grande demonstração, eu fiz questão de mostrar esse gráfico ontem para todo o Brasil, porque o que estavam dizendo de que isso vinha acontecendo no longo do tempo e que não tinha sido feito somente em 2014 e que isso também tinha sido feito em 2009. Esse gráfico mostra muito bem. Esse gráfico começa lá em 2004 e vocês vejam
a diferença em 2013 e 2014. Ou seja, foram gastos, e aí eu somo, nesse caso aí especificamente, soma do saldo de benefício Bolsa Família, abono salarial e seguro e desemprego, foram gastos de forma muito mais impactante em 2014. O gráfico é muito demonstrativo de que houve uma irregularidade muito grande em 2014. Esse gráfico, portanto, resume, de certa forma, tudo aquilo que nós falamos ontem lá no Tribunal de Contas da União. 40 bilhões, portanto, da omissão de registro de passivos da União na dívida líquida do setor público. É outro item. E aqui está também a demonstração do impacto fiscal das pedaladas, que aconteceu em 2014, que vinha sendo feito de forma muito clara uma série de criatividade para poder criar um superávit e assim mesmo deu um déficit primário em 2014 de 22 bilhões. Somando os estados, 32 bilhões de déficit. E o impacto fiscal das pedaladas, 7,1 bilhões. Então, somando tudo, 40 bilhões das chamadas pedaladas, que é a utilização de dinheiro dos bancos para pagar programas sociais, mais 38 bilhões, que foi o contingenciamento, dá 78 bilhões. E somando programas como, por exemplo, do Ministério do Trabalho, em torno de 13 bilhões, operações de créditos abertos, em torno de 15 bilhões, sem autorização do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso não foi ouvido, chegamos a 106 bilhões de recursos utilizados de forma irregular pela senhora Presidente da República. E por que estamos vivendo, de certa forma, a crise que hoje estamos vivendo no país? Porque o Estado não está em condições de fazer mais investimentos e teve que fazer todo um ajuste fiscal que os senhores estão vivendo. Como consequência disto, o país está parado, está estagnado e a situação da nação está comprometida. E a lei da responsabilidade fiscal é muito clara. Você não pode gastar mais do que arrecada. E no caso específico, as famílias fazem o contingenciamento, fazem uma economia quando estão gastando mais do que recebem, um casal. Olha, nós temos que diminuir os nossos gastos. E o governo também tinha que ter feito isso. Infelizmente, não fez. E aí chegamos a essa situação de ter que reprovar as contas da República, da senhora Presidente da República, pela primeira vez, depois de 37, e, portanto, foi uma decisão histórica que tomamos essa semana para mostrar à nação de que a lei tem que valer para prefeito, para governador e para presidente da República, porque o interesse maior não pode ser de alguém que está no poder eventualmente. O interesse maior sempre tem que ser da sociedade. Um dos princípios da governança é o seguinte: a sociedade em primeiro lugar. Nós somos pagos pela sociedade, temos que prestar conta para a sociedade. Então, isto que nos levou a tomar uma decisão inédita no Tribunal de Contas da União, porque foi utilizado recurso Obrigado. Foram utilizados recursos sem autorização do Congresso Nacional. O Congresso, leia-se sociedade, tem que se discutir, porque aumentar os impostos depois, sem levar em consideração de que a sociedade já está com uma tributação muito alta, 35%, 36% do PIB, do Produto Interno Bruto, são impostos, e não tem um serviço adequado. Isso a sociedade brasileira não aceita. O Brasil mudou. A interconexão que existe hoje na sociedade brasileira através da internet faz com que ontem vivêssemos momentos assim, depois que terminamos o relatório, Éder, vários movimentos que estavam na frente do tribunal, fogos de artifícios, ou seja, um movimento
das ruas, as pessoas de todos os segmentos, 2 ou 3 pessoas, olha, eu saí do Maranhão, uma senhora, e vim aqui para acompanhar esse voto. Isto, claro, coloca uma situação totalmente diferente de que se vivia num passado recente. Não existia uma consciência coletiva como estamos vivendo hoje no país. Pessoas de forma espontânea, colocando a sua vontade de defesa da cidadania para que a gente pudesse tomar uma decisão. Passamos um momento muito difícil ontem no Tribunal de Contas, nesses últimos 90 dias, porque demos todo o direito do governo fazer a sua defesa. E tentamos ampliar os prazos, 90 dias de prazo, para que pudesse ser explicado. Alertamos o ano passado, como já disse, tinha estado com a senhora presidente. Então fizemos tudo o possível para que fosse dada uma explicação plausível. Mas, infelizmente, não conseguimos ter nas respostas, nas contras-razões, uma justificativa plausível que pudesse mudar a direção do voto de todos os senhores ministros. Portanto, eu acho que uma decisão histórica para a nação brasileira e uma decisão histórica para o controle, para que pudéssemos mostrar que temos que ter instituições que digam, em certo momento, olha, basta, não dá para gastar de forma desenfreada, porque isso compromete o futuro da nação. Compromete o futuro das gerações vindouras. E esse trabalho nós temos que ter consciência, responsabilidade, equilíbrio. E eu procurei manter o equilíbrio durante todos esses dias. Claro, recebi tudo que é tipo de ameaças, mas mantivemos firme a nossa posição. Portanto, meus amigos, acho que esse é um resultado desse trabalho em conjunto. Essa união que estamos estabelecendo com a Tricom, com 100 anos lá do Tribunal de Contas da Bahia, com 124 anos, com todos os tribunais de contas do Brasil, nós estamos construindo um novo tempo. Não cabe a nós avaliar o que vai acontecer depois no Congresso, cabe a nós avaliar as contas. A nossa responsabilidade é ver as contas. Porque, por isso que somos um Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, que aqui estamos hoje trabalhando em conjunto. Aí está a demonstração, só para colocar os números que eu já tenho todos na cabeça, só para mostrar de forma muito clara. Vocês vão ver aqui em 2014, não foi feito o contingenciamento de 28,5 bilhões, e ainda para poder aprovar as contas foram liberados mais 10 bilhões, 38 bilhões. Com os 40 bilhões que eu tinha falado anteriormente, dos bancos, chega a 78 bilhões. Então, o contingenciamento é de responsabilidade da senhora presidente da República, ela que tinha que ter feito isso. Infelizmente, não fez. E aí está a lei muito clara que nós aplicamos em todos os tribunais de contas do Brasil. Aí está a lei da responsabilidade fiscal, que coloca de forma muito clara, e o artigo 84, que diz que compete privativamente à presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Portanto, caberia a ela fazer isto. E o que nós descobrimos, que em torno de 15 bilhões, 14 bilhões, foram abertos créditos sem autorização do Congresso Nacional. Decretos que a gente chama sem número, que foram feitos em 2014. Então, aí está a lei e a clareza da nossa posição. Para encerrar, governança nas normas internacionais. Para que melhorar a governança? Uso eficiente dos recursos públicos, evitar desvios, fraudes e corrupção. E, como consequência disso, entregar serviços de qualidade ao cidadão. Essa é a nossa grande luta, não do ministro Nardes, mas da sociedade brasileira que não aceita mais ser tratado de forma, muitas vezes, irresponsável na busca de um serviço pela saúde, segurança ou transporte público em nosso país. Precisamos profissionalizar a nação brasileira e o controle pode fazer essa diferença. E os indicadores de governança, nós repetindo e mostrando como estão os municípios que não têm uma planificação, os estados e a União, nós podemos mudar o Brasil. Eu acredito que o controle
tem essa capacidade de modificação. Por isso, eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje, porque iniciamos um trabalho e uma trajetória para mudar o Brasil. E o controle hoje tem essa capacidade, porque tem quadros preparados nos tribunais de contas dos estados, como é o caso aqui de Minas Gerais, liderado pelo Sebastião e por todos os seus conselheiros, de fazer essa mudança na nação brasileira. Para encerrar, eu vou mostrar um projeto que nós tivemos a ideia de que é necessário fazer essa cooperação em nível não somente dos tribunais de contas dos estados, não somente no Brasil, mas buscar a tese da ideia da governança em forma global entre todos os tribunais de contas do planeta. Porque presidimos hoje a OLACEF, a Organização Latino-Americana, que atualmente o nosso presidente Cedras preside, e eu tive a oportunidade de presidir 2 anos, e propor esse projeto de interconexão, de cabos de aço entre todos os países, para que a gente possa melhorar e preservar o nosso planeta. Já está comprovado que se foi encontrado água em Marte, e a espécie humana, e uma das revistas traz essa mensagem, a sobrevivência da espécie humana significa ter alternativas em outros planetas. Nós estamos aí há 3 bilhões de anos, mas podemos ter impactos e a espécie humana como um todo não sobreviver. Então temos que ter visão de futuro e criarmos a ideia de interconexão entre todos os continentes para preservar o planeta, evitar efeito estufa e nos protegermos e proteger a nossa espécie, a espécie do ser humano, que busque cada vez mais solidariedade, humanismo e que trabalhe em conjunto para melhorar a vida de milhões de pessoas que passam fome, que passam miséria. Vivemos momentos difíceis, como dessa guerra na região da Síria, as invasões que estão acontecendo na Europa, desafios imensos do planeta. E nós temos que trabalhar em conjunto para melhorar a governança, distribuir melhor espacialmente a população do Brasil e de outros continentes. Então, eu trago aqui, para encerrar a minha exposição, o projeto da busca da governança através da ideia da interconexão entre todos os estados brasileiros, mas também entre todos os países, para buscarmos um futuro melhor para a humanidade. Apresento, portanto, o vídeo e encerro dizendo a todos vocês que ontem foi um momento de tensão, mas de vitória da democracia. Porque no domingo colocaram sob suspeição, não o ministro Augusto Nardes, mas todo o corpo técnico do Tribunal de Contas da União. E tentaram evitar que saísse a sessão da análise das contas do país. Obrigado. Muito obrigado. O Supremo, felizmente, deu uma decisão importante para manter a sessão e manter a democracia no Brasil. Passo, então, para finalizar, o slide que mostra o vídeo, que mostra a tese da Pangeia, que é a defesa da busca da governança em nível internacional. E eu agradeço muito ao Sebastião por esse evento fantástico e ao Valdecir, a você, Inaldo, por esse momento extremamente importante que estamos vivendo do controle no Brasil. O vídeo para encerrar, por favor. A Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra.
a natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhadas pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Senhoras e senhores, eu preciso confessar que saio aqui desta tarde extremamente emocionado. Primeiro que meu amigo Sebastião me chamou de jovem. Fiquei felicíssimo com esta careca aqui, jovem. Fiquei muito feliz. Mas, como homem de controle, quase 30 anos como auditor do Sistema Tribunais de Contas, e tudo que eu sou é isso, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, da Bahia. Pela primeira vez, ministro Augusto Nardes, em um evento técnico, em uma palestra técnica, com muita mestria, eu vi o auditório de pé, ovacionando o palestrante. A gente vê isso muito em shows, em espetáculos, etc. Mas no evento técnico, confesso que pela primeira vez. E isto é uma prova do quanto o Tribunal de Contas da União e todos os seus ministros, todos os seus servidores, todos os seus auditores estão no caminho certo. Meu prezado Sebastião, eu estava aqui nos WhatsApp conversando com os colegas da Bahia, e o baiano é muito pidão. Eles estavam me perguntando assim, quando é que vai ser o segundo? Vossa Excelência já tem essa responsabilidade de marcar o próximo Congresso Internacional com este mesmo nível de qualidade. E o TCU, ministro Augusto Nardes, em relação ao indicador de governança geral, precisa continuar sendo o norte. E Vossa Excelência, com muita humildade, enfatizou que só foi possível este belo trabalho com a União, com a parceria da Tricom, meu pernambucano ali, Valdeci Pascoal, o IRB, Sebastião,
e todo o conjunto dos tribunais de contas estaduais e municipais. Não posso esquecer de Francisco Neto da Bracon. E hoje pela manhã, neste evento, pena que ele saiu, eu fiquei até triste porque ele estava saindo, que eu iria fazer esse registro, do conselheiro Fernando Catão da Paraíba. Ele mostrou com muita tranquilidade um trabalho belíssimo, e o nosso querido Manuel presidiu a mesa, do Tocantins, o quanto a Paraíba está sendo exemplo, indicador para aferir a qualidade da educação. Fiquei muito feliz, portanto, com o que vi aqui neste evento. E queria finalizar dizendo que ontem, terça e quarta-feira, todos os holofotes foram para o TCU. Pela primeira vez na história, o Jornal Nacional começou Boa Noite, Tribunal de Contas da União. A Globo News, ao vivo, toda a sessão do Tribunal de Contas da União. Isto aumenta e muito as nossas responsabilidades enquanto membros do sistema de controle do país. Mas eu vi ontem, no Valor Econômico, o Senado tomou uma decisão importantíssima e quase que passa despercebida, que foi a rejeição da proposta de criação da autoridade fiscal independente. E por que eu digo isso importante? Por que precisamos de uma autoridade fiscal independente se nós já temos o Tribunal de Contas da União fazendo o que tem feito? Parabéns, portanto, ministro Augusto Nardes, e parabéns à democracia. Senhoras e senhores, pela participação nesse congresso, inicialmente o senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Efécio, entrega as lembranças ao excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo. Antes de fazer a entrega aos nossos ilustres presidente da mesa e palestrante, nosso querido amigo e liderança incontestável do controle externo brasileiro, ministro Augusto Nardes, eu queria dar 3 avisos. O primeiro deles, que amanhã cedo, às 9 horas da manhã, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme já publicado, nós teremos a reunião da Assembleia Geral do Instituto Rui Barbosa. Então, queria reiterar o convite para todos os conselheiros, para que estejam lá amanhã às 9 horas, porque nós vamos deliberar um assunto absolutamente fundamental, que também teve a sua origem com o presidente Nardes, e que depois de quase 2 anos de trabalho dos auditores brasileiros, nós chegamos à conclusão do texto final e ao grande produto deste encontro, das normas brasileiras de auditoria do setor público, com o comando do presidente Inaldo, no nosso comitê de auditoria do Instituto Rui Barbosa. Nós já o coordenamos de livro azul do controle brasileiro, fazendo uma comparação com o Yellow Book do JAO dos Estados Unidos. Então, o Brasil, a partir de amanhã, e isso, ministro, é uma grande conquista, e teve muita sua inspiração quando estivemos no seu gabinete, e conseguimos unir os auditores do TCU com os auditores dos tribunais de contas estaduais para produzir essa harmonização das normas em vinculação com a Intosai. Então, é uma data histórica e amanhã, regimentalmente, a Assembleia do IBE precisa homologar essas normas de auditoria. Então, convidar a todos para esse momento histórico. Em segundo lugar, também nós teremos nessa reunião, com a participação do Marcelo Barros, ali está, um outro trabalho de extremo avanço para os tribunais de contas do Brasil, também resultante dessa parceria entre a Tricom, IRB e TCU, em que conseguimos ter o acesso à OLACEFS. Anteriormente, a OLACEFS, corrijo, não a OLACEFS, a OLACEFS já temos o assento, a OCDE. Até então, a OCDE tinha uma visão de relação com o Brasil apenas com o Tribunal de Contas da União. A partir desse trabalho que começamos, nós conseguimos que os tribunais de contas dos estados e municípios também sejam reconhecidos pela OCDE.
E amanhã o Marcelo Barros estará fazendo uma apresentação em que nós vamos selecionar 5 tribunais de contas do Brasil, estaduais ou municipais, para trabalhar 5 temas de grande relevância. Será um projeto piloto extraordinário, porque marca a inserção dentro da cooperação federativa dos tribunais subnacionais na OCDE, que é o padrão máximo de excelência, conforme o ministro Nardes falou, nessa questão da avaliação das políticas públicas. Então, esses são os 2 fatos com relação à Assembleia Geral de amanhã. E, para terminar, já que esse será o último momento que eu estaria aqui, que daqui a pouquinho vamos receber o nosso querido professor Daniel Inirati, que vai fazer a palestra de encerramento, uma palestra extraordinária, né? Peço a todos que fiquem até o último momento, porque ele vai dar seguimento ao que o ministro Nardes falou. A abordagem do professor Daniel será os inimigos do futuro, e uma abordagem muito interessante de como um descuidado hoje pode inviabilizar as gerações que virão. Então, eu queria encerrar, chamar aqui ao palco pessoas importantes que viabilizaram este evento. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma homenagem muito especial aos colegas do IRB que trabalharam para este evento. Eu queria chamar aqui a Marília, que é a nossa coordenadora geral, para estar aqui conosco. Queria chamar também do TCE, foi a pessoa que fez todo esse design, fez todo esse trabalho de acomodação, a nossa querida Bárbara, para estar aqui conosco também. E dessa contribuição fantástica que nós temos no sistema de contas entre conselheiros, servidores e procuradores, eu queria chamar o nosso procurador-geral, doutor Daniel, que estivesse aqui conosco, representando todos os procuradores de contas, importantíssimos para a nossa qualidade. Queria chamar a nossa diretora da Escola de Contas, doutora Natália Araújo, que foi fundamental para o nosso programa acadêmico. E uma invitação especial ao doutor Pedro Ortiz, que esteja conosco, representando a República Dominicana, e dessa forma agradecer a todos os visitantes estrangeiros que estiveram conosco. Eu vou pedir a todos que nós possamos ficar de pé e fazer uma foto histórica aqui deste momento especial. Meus amigos, eu vou aproveitar e vou entregar agora, em primeira mão, da editora Fora, o livro da governança pública, para o presidente do IRB, agradecendo sim o brinde que ele vai estar nos dando, já com o indicador geral de governança inserido nesse livro, que é um grande desafio para o Brasil melhorar a governança pública. Então, eu entrego a primeira cópia da segunda edição da governança pública para o presidente do IRB. Muito obrigado. Eu aproveito e peço a Marília que entregue ao presidente do TCE da Bahia, Rinaldo Nardes, presidente dessa mesa, a nossa lembrança mineira. E vou pedir a Dom Pedro Ortiz, da República Dominicana, que entregue ao nosso presidente Nardes uma nossa lembrança mineira.
Agora, então, vamos desfazer a mesa e partir para a última solenidade.